A paz a todos, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a parábola do rico e do Lázaro. Eu não vou ler todo o texto, está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu não vou ler todo o texto para não ficar muito comprido o vídeo, né? Então vocês leem em casa, né? Então a parábola vai dizer que existia ali um homem, né, que era rico, que vivia uma vida regalada, vestia de linho fino, né? E existia um mendigo ali que era Lázaro, né? O rico vestia bem e o Lázaro ali era um mendigo que estava ali sempre na porta, comendo das migalhas. Inclusive os cães vinham e lambiam suas chagas, né? Suas úlceras, vai dizer o texto. Então acontece que daí eles vão morrer. A parábola vai dizer que eles vão morrer. E aí, depois, quando eles morrem, eles vão para lugares diferentes, né? Então, eles vão para um lugar diferente. Lázaro vai para um lugar chamado Seio de Abraão e o rico vai para o lugar de tormento, né? E no meio dos dois, a gente repara na parábola que tem um abismo, né? Que separa os dois, que um não tem como passar para o outro lado, né? Onde está o outro, né? Um não tem como chegar no lado aonde está o outro. Tá muito bem. São poucas fontes que a gente tem assim para mostrar como é que é o mundo dos mortos, né? A palavra inferno na Bíblia não existe, tá? As pessoas falam, vai para o inferno. Todo mundo vai, que morrer, né? Vai para o inferno, porque na verdade a palavra foi traduzida para nós, né? Na verdade a palavra original ali é Hades ou Sheol, né? Que é mundo dos mortos, né? Então a Igreja Católica vai pegar vai pegar essa palavra aí que é no grego e no hebraico, que é região inferiores, né, o mundo dos mortos, e ela vai mudar o nome, vai colocar infernos, dando a entender, né, por latim, que é infernos, que seria regiões inferiores, né, para usar mundo dos mortos. A palavra inferno não existe na Bíblia, a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. Tá? Então, essa tradução quem trouxe foi a Igreja Católica que colocou ali a palavra inferno. Tá bom? Partindo daí, então, os dois vão para o lugar lá, chamado, como tu entende, inferno, lugar de Sheol ou Hades, tá? Então vão os dois para o mesmo lugar, só que eles estão em compartimentos diferentes. E no meio deles tem um abismo que separa os dois, né? E aí acontece o quê? Que o rico ele vai ver Lázaro, ele vai fitar os olhos, vai olhar e vai chamar Abraão, né? Vai chamar de pai Abraão. Então o rico ele já sabia alguma coisa. Já sabia alguma coisa, sabia alguma coisa sobre Abraão, né? Que chama Abraão de pai, a gente sabe que Abraão é o pai da fé, né? Então o rico ele já sabia algo sobre Abraão, que é pai da fé, e vai chamar pai Abraão. Presta bem atenção quando estiver lendo a tua Bíblia aí, que ele vai chamar pai Abraão e vai pedir para Abraão que o pobre lá, que o Lázaro lá, venha e molhe, né? A boca dele, porque ele estava com sede, né? Estava num tormento. E o que Abraão vai responder para ele? Vai responder para ele, olha, não tem como ele ir aí. Quando tu estava em vida, né, vivo, né, tu teve uma vida boa, vivia das regalias da vida, né, e o Lázaro aqui vivia mal, né, vivia numa situação mais difícil, né, tu vivia uma vida regalada. Então não tem como ele passar agora para cá. Tu teve todos os teus bens em vida e Lázaro só teve males enquanto viveu, né? Então agora ele está num lugar de descanso, né? E tu está num lugar de tormento, certo? A gente já percebe que o rico ele era injusto, né? Ele tinha bastante e jogava só migalha para Lázaro, né? Então a gente já percebe uma das coisas que levou ele para aquele local, né? Talvez a avareza, talvez um monte de coisa, né? Consequências de um monte de coisa, né? Podia ajudar e não ajudou, via o mendigo ali pedindo coisa ali, dava só os restos, né? E vestia de lino fino, né? Realeza, né? Quem vestia de lino fino era a casa de Judá, né? O Judá é o que ficou do lado de Jerusalém, né? Teve a divisão das duas casas lá. Um povo foi, as 10 tribos foram para Samaria e as duas tribos, que é Benjamim e Judá, ficaram ali em Jerusalém, certo? Então, quem vestia de lino fino era a casa de Judá. Jesus vem da casa de Judá, né? E Jesus é da linhagem de Judá, da tribo de Judá, certo? Então, o rico ali tinha todas as regalias da vida, né? Mas quando morreram, foram para um lugar diferente e lá estavam num tormento, certo? Agora eu quero falar um pouquinho sobre, fiz uma introdução, se precisava fazer, mesmo que tu leu tua Bíblia, tem algumas pessoas que não entendem ainda, né?
E algumas pessoas vão dizer que isso aqui é só uma parábola, um conto, mas é uma fonte que nós temos. Né? Eu não vejo só como uma parábola normal, eu vejo como algo muito espiritual que Deus está nos dando uma localização do lugar ali para nós, para a gente ver como é que é, né? Então, vamos olhar um pouquinho para esse lugar, certo? Como é que a gente tenta entender esse lugar aqui, tá? Vamos prestar bem atenção agora, tá? Como é que a gente tenta entender esse lugar? A gente entende que o lugar de descanso chamado Seio de Abraão é abaixo da terra, tá? Abaixo da terra a gente tem algumas passagens ali bíblicas que vão mostrar, vão apontar para isso aí. Só que lá é espiritual, né? Não vai com esse corpo aqui físico, né? Tu vai espírito, né? Então, que seria abaixo da terra, o mundo dos mortos, certo? Então, nesse lugar aí, no seio de Abraão, fica todos aqueles que fazem parte da igreja, que são os filhos de Abraão, que têm a fé de Abraão, que aceitaram Jesus, se batizaram, creram, coisa e tal, fazem parte da igreja. No outro lado, fica todas as pessoas que não têm a fé de Abraão, que não aceitaram Jesus, que não se converteram, certo? E também aqueles que conheceram Abraão, que conheceram, mas estavam longe, afastados, ou que não quiseram a palavra. Então, estão no outro lado, ou alguns cristãos que se dizem cristãos e aplicam várias coisas erradas, vão também para aquele lugar de tormento, certo? Agora vamos partir de um ponto. Na parábola ali, o rico está conversando. Algumas pessoas têm aquela impressão no inferno que vai estar pegando fogo, coisa e tal. O texto fala que ele estava ali em chamas, tá? Mas é algo espiritual, né? E até tem pessoas que quando vai falar desses assuntos, ela fala assim, ah, não tem como porque ele não estava no corpo ali, né, físico, como é que ele está queimando, né? Só que no mundo espiritual, meu irmão, presta atenção no que eu vou falar. No mundo espiritual as coisas são espiritual. Por exemplo, se eu pegar, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Vou pegar um vidro que tem aqui. No mundo espiritual, esse vidro que está aqui, né, esse shampoo que está aqui, se fosse no mundo espiritual, no mundo físico eu pego na mão. No mundo espiritual, se isso aqui fosse espiritual, eu não ia pegar na mão, né? Ia passar assim com a mão, né? Eu não ia conseguir pegar. Mas de fato existe. Se eu tivesse no mundo espiritual, eu ia pegar isso aqui com as mãos e ia conseguir pegar, tá? Então no mundo espiritual as coisas são espiritual. Então de fato ali existiu uma chama de fogo, sim, espiritual. Agora nós vamos usar a passagem lá de Ananias, Azarias, o Misael, que chama de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O nome original deles, na verdade, era assim, foi mudado quando eles foram para o cativeiro, quando eles foram para a Babilônia, né? Então, o que acontece ali, irmãos? Quando no mundo físico as coisas são físicas, mas no mundo espiritual as coisas espiritual são palpáveis para quem está em espírito, certo? Lá na situação de Sadraque, ali, de Ananias, Azarias e Misael, eles estavam dentro de uma fornalha, foram lançados lá porque não quiseram adorar a estátua, lá tu sabe a história de Nabucodonosor, foram lançados dentro de uma fornalha, né, de fogo. E ali naquela fornalha, o fogo estava aceso, aquecido 10 vezes mais, mas eles não foram consumidos, eles estavam em corpos físicos, tá? Espírito, corpo, alma e espírito ali. Mas eles foi visto lá dentro da fornalha um terceiro homem, né? Que é Jesus Cristo, que estava lá protegendo eles dentro daquela chama de fogo, não deixando que o fogo os consumisse, né? Então a gente vê o fogo, nós conhecemos o fogo aqui, é o do fogão ali, o fogo que tu faz com fósforo, com gasolina, que é esse fogo que rapidamente queima, né? Mas Deus, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê lá a sarça. A sarça, ela não se consumia, né? Moisés vai ver a sarça ardia, mas não se consumia. Ele queria saber o motivo, né? Por que não se consumia. Então, quando a gente olha o fogo ali que a Bíblia mostra fogo diferente do que nós estamos acostumados a ver, tá? O fogo que nós estamos acostumados a ver é aquele que tu bota ali a mão já queima. Mas Deus ele tem, Deus é poderoso. Então a gente vê um fogo ali, exemplo, a gente vê um fogo que ele reteve, ele estava dentro da fornalha, mas ele estava retendo para que o fogo não consumisse aquelas pessoas ali dentro, aqueles três que estavam ali dentro, né? Então Deus ele tem o controle de tudo, ele tem poder e controle de todas as coisas, né? Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê lá o Senhor lá aparecendo, né? Com os olhos que são tocha de fogo. Bom,
Se tu vê um camarada hoje com os olhos pegando fogo, tu vai dizer o quê? É um fantasma, né? Ou se tu pegar fogo e tocar no olho de alguém aqui, vai queimar. Mas no mundo espiritual, João estava vendo essa visão, sim, com olhos com tocha de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? Algumas pessoas quando vão no Apocalipse, elas falam, o Apocalipse é só figura de linguagem. Não, irmãos. No mundo espiritual ali acontece sim, ó, tudo que João está vendo, no mundo espiritual existe. Por exemplo, João vê o anjo lá voando e trazendo a mensagem do Evangelho da Paz, anunciando o Evangelho da Paz, né? Aí eu já vi algumas pessoas dizerem, tu acha que um anjo vai vir e vai pregar o Evangelho? Mas claro que várias vezes o anjo veio e pregou o Evangelho. Ou não foram anjos que foram lá e livraram Ló, lá quando veio fogo sobre Sodoma e Gomorra. Ou não foi anjos que veio para Daniel ali e batalharam, né? Estavam batalhando 20 dias ali para trazer a resposta para Daniel. Ele não estava trazendo, o anjo ele é mensageiro, ele estava trazendo sim uma revelação. Eu tenho no meu testemunho a visão de um anjo que me apareceu. Quando tu quiser, olha lá no meu testemunho, lá no canal que tu vai ver. Mas voltando aqui, o fogo ali, tu vê que Deus ele tem um controle. Ele tem um controle de todas as coisas, ele controla o fogo. Então a gente vai ver algumas pessoas me perguntando, como é que vai ser a ressurreição? É no corpo físico? Sim, é no corpo físico. Tá, e se a pessoa ressuscitar no corpo físico, os ímpios também não vão ressuscitar? Vão. Tá, e eles não vão ser lançados no lago de fogo, os ímpios. Ímpio é todo aquele que comete impiedade, tá, irmãos? Ímpio não é. Tem crente que vai ressuscitar e vai ser lançado no fogo também. Tá? Não é, ímpio não é só a pessoa que não tá na igreja. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Inclusive, tem muitas pessoas que não fazem parte da igreja, não estão dentro da igreja e não são ímpios, não cometem impiedade que nem pessoas que estão dentro da igreja. Tá? Então, ímpio é todo aquele que comete impiedade. Voltando à pergunta, aquele camarada vai ressuscitar, aquela pessoa ímpia lá, não vai ser lançada no fogo, no lago de fogo e enxofre? Sim, vai. Tá, mas como é que ela vai ficar queimando lá a eternidade todo o seu corpo é físico? O mesmo Deus que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha tem poder para quê? Para deixar os ímpios queimando dentro de uma fornalha o resto da eternidade. Tá? Contidos no fogo ali o resto da eternidade. Certo? Então quando a gente vai ali para a parábola do rico, voltando aqui, só fazendo mais umas colocações, né? A gente vê ali que um está em tormento. Pera aí, só presta atenção em algo. O que nós falamos no começo do vídeo? Só voltar o vídeo ali para te ver. Que quem faz parte da igreja fica no lado do seio de Abraão. Quem não faz parte da igreja vai para o outro lado. Certo? Quando acontecer a ressurreição daqueles que estão no outro lado, porque tem duas ressurreições na Bíblia. A primeira é para a igreja, os que estão no seio de Abraão, e a segunda é depois de 1000 anos. Os que estão no seio de Abraão, eles ressuscitam e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, né? No milênio. Certo? E aqueles que ressuscitar depois de 1000 anos, que é a segunda ressurreição, todos que não faziam parte da igreja e alguns que faziam parte da igreja estavam fora ou cometeram impiedades e não foram para o seio de Abraão quando morreram, certo? Então vai ressuscitar todas aquelas pessoas lá e quando elas ressuscitar, elas vão comparecer diante do trono branco. Já é juízo final, tá? Não é tribunal de Cristo mais. Tribunal de Cristo é no início. Trono branco é no final. Quando elas ressuscitarem depois dos 1000 anos lá no trono branco, o que vai acontecer? Aquelas pessoas ali, elas vão comparecer diante do trono branco para julgamento. Só que no julgamento, na visão de algumas igrejas, né, todo mundo é julgado e condenado, mas quem já foi presidiário, que nem eu fui, ou quem já teve processo, ou quem trabalha no judiciário, sabe que num julgamento tu pode ser condenado como tu pode ser absolvido. Tá? Então vai ter pessoas que vão ser absolvidas lá no trono branco e vão entrar para a eternidade, vão entrar para o reino. O reino de 1000 anos ali acaba, mas a eternidade continua. Então essas pessoas que tiverem boas obras enquanto viveram, quando elas ressuscitar, elas vão poder sim, dependendo do julgamento ali, Deus vai julgar, né? Segundo as obras delas, elas vão poder entrar para o reino, certo? Então tem isso aí. Agora vamos pontuar algo interessante. Será que essas pessoas que vão ressuscitar depois dos 1000 anos, elas vão ficar lá pegando fogo, no tormento, lá no outro lado, no lugar de tormento? Porque é chamado, a Bíblia chama de lugar de tormento. Será que elas ficam lá queimando, gritando, como tu vê vídeos aí?
pessoas falando em algumas visões, revelações. Deixa eu pontuar algo aqui, já aproveitando, irmãos. Faça favor, não fique me mandando vídeo toda hora. A pessoa sonhou com isso. E tá, vídeos esses do YouTube, tá? Eu tô falando do YouTube. Que manda toda hora pra mim. Olha aí, Deus mostrou pra essa irmã que vai ser assim. Ah, Deus mostrou pra esse irmão. Cada irmão, Deus mostra diferente. Isso aí não é Deus que tá mostrando, irmão. Deus não vai mostrar várias visões diferentes uma da outra, tá? E algumas visões vai ter contra a Bíblia. Então tem pessoas que estão tendo sonhos e visão, dizendo, Deus mostrou. Quando tu bota a Bíblia para fazer uma comparação, será que foi Deus que mostrou? A Bíblia está mostrando totalmente ao contrário. Então não precisa ficar me mandando esses vídeos que eu não consigo nem ver muito vídeo, né? E minha base é esse aqui, é a Bíblia, entendeu? Eu pego a Bíblia aqui, ela é minha bússola. Eu preciso ter um monte de pessoas, vídeos aí do YouTube mandando cada uma visão diferente da outra, certo? E vocês também param um pouco de cair nesses contos aí de revelação. Deus revela sim. Eu não estou dizendo que Deus não revela, mas é muita revelação que às vezes não fecha com a Bíblia. E às vezes tu vai muito atrás de revelação e esquece do alvo aqui, ó, a palavra. Tem que pegar a Bíblia. A Bíblia é a tua maior revelação. A Bíblia te revela toda a verdade, certo? Então, a gente vê aquele lugar aí de tormento, e aí vamos voltar aqui no assunto. Será que essas pessoas que estão lá naquele lugar de tormento, né, que nem alguns olhos mostram ali vídeo, ai, tá pegando fogo, aí tá queimando minha cabeça, bababá. Será que aquelas pessoas estão assim realmente? Porque é o seguinte, se elas estão assim, elas vão ressuscitar depois de 1000 anos, né? E tem pessoas ali que nunca ouviu o Evangelho, nem sabe quem é Jesus, não ouviu nada da história de Jesus, tá? Ah não, irmão, isso aí tu tá enganado, equivocado, é só tu olhar a história, irmãos. Tá? Não vamos muito longe, existe ainda atualmente muitos países, muitos lugares onde o Evangelho não chegou ainda. Tá? E tem pessoa nascendo e morrendo, entendeu? Teve um tempo que é chamado período de trevas, né? Que só a Igreja Católica lia a Bíblia, lia em latim ainda. Então tu não entendia nada, porque eles falavam um idioma que ninguém entendia. Né? Era só quem é estudioso, estudado, que entendia, né? Muitos escravos nem chegaram perto de uma Bíblia, muitas pessoas nem sabiam ler, entende? Então, só que muitas pessoas eram honestas, não traíam, não roubavam, não matavam, trabalhavam, eram fiéis aos esposos, às esposas, né? Trabalhavam, eram pessoas que não faziam mal. Essas pessoas não podem estar num lugar de descanso ali, que é o seio de Abraão, porque elas não faziam parte da igreja, não conheciam Jesus. Mas elas vão estar naquele outro lado, que é chamado lugar de tormento. Mas se elas ficam lá pegando fogo todo esse tempo, para e faz uma análise. Queimando, que nem eles mandam o vídeo aí. Tá sempre queimando lá. Se elas ficam assim nesse estado, quando elas ressuscitar depois desses 1000 anos, depois da primeira ressurreição, quando elas ressuscitarem, aí elas vão estar diante do trono branco. Aí Jesus vai se apresentar para elas e vai dizer assim, eu deixei vocês queimando lá todos esses anos aí, 1000 anos, 2000 anos, vocês estão queimando lá no fogo lá. Porque é o seguinte, vocês não me viram, não me conheceram, não enviei ninguém para pregar para vocês, mas vocês eram dignos, eram trabalhadores, eram fiéis, coisa e tal. Entrem, meus filhos, agora para o reino. Tu acha que Jesus vai fazer isso aí? Deixar as pessoas lá queimando assim, e depois vai trazer com uma cara de pau elas para o reino dele? Pessoas que nunca ouviram o evangelho, claro que não. A gente vê na Bíblia o mundo dos mortos lá, embora seja chamado na Bíblia de lugar de tormento. Por que ele é um tormento? Tá? Eu vou usar um jeito aqui nosso do sul. Tá? Vamos usar um jeito nosso de falar aqui no sul. Aqui no sul tem a época que é muito frio, 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 né? Aí tu imagina que tu esteja no friozão, se naquele friozão, tu esteja no meio do mato. Tá? Esteja no meio do mato perdido e passando aquele frio e começa a chover. Tá? E aí tu acha um telefone lá, ou consegue fazer uma ligação no meio do mato lá, e diz, aqui tá muito frio. Então, e aí tu fala com aquela pessoa, a pessoa diz, eu tô aqui em casa, bem no quentinho aqui. Eu tô num quentinho no meu ar-condicionado. Então aquela pessoa ela vai estar num lugar de descanso, dentro de casa, no ar-condicionado. O outro vai estar num friozão lá, né? Passando frio, encarangando, quase morrendo de hipotermia, vai estar sendo atormentado. Então, para um, ele está num lugar de tormento por causa disso, porque ele está realmente
sendo atormentado com aquele frio, e o outro está no lugar de descanso, porque está em casa, no ar-condicionado. A mesma coisa acontece na parábola. O rico ali, ele sabe que pro rico não tem mais volta. Tanto que ele pede para voltar lá pregar para os irmãos dele, que ele tinha irmãos lá, e Abraão diz, não, eles não ouvem os profetas. Ah, mas e se eles verem eu lá, eu ir lá pregar para eles, eles vão acreditar, porque daí um camarada ressuscitou, e eles vão acreditar, e que o Abraão vai dizer assim, mas nem que tu vá lá, vocês não acreditam nos vivos, né? Abraão vai estar dizendo o que para ele? Vai acontecer isso com Jesus. Jesus vai ressuscitar, eles não vão crer nele também. É o que nós estamos vendo hoje, né? Então, a gente vê que naquele lugar ali de tormento, irmãos, não pode estar as pessoas sendo tormentadas, pegando fogo, todas as pessoas. O rico ali estava em chama, ele estava numa paga ali, e a gente vê que tinha injustiça nele. Ele estava num lugar de tormento ali, e realmente ele estava sendo atormentado porque ele cometeu injustiças, né? Mas a gente não pode colocar isso para todos. A Bíblia vai dizer que os ninivitas ressuscitarão. Presta atenção. Quem é que é os ninivitas? Os ninivitas é aqueles que se arrependeram com a pregação de Jonas. Só que os ninivitas eles não se converteram, eles apenas pararam de cometer as maldades, eles se arrependeram. Por isso que Jonas não queria ir lá pregar para eles. Os ninivitas hoje é que nem dizer tu ir hoje lá pregar para o Islã. Tu iria lá pregar para o Estado Islâmico lá, ou pregar lá para o Talibã. É a mesma coisa, por isso que Jonas não queria ir. Lá nos ninivitas, qual é que era o costume deles? Era empalar, botar uma estaca, assim, pegava uma estaca grandona, assim, ó, e empalava, botava por baixo do homem e atravessava aqui assim. Então, existia essa prática aí. Até tem um rapaz que é o Drácula ali, ele vai fazer isso aí. Na história ele fez isso aí. Tem a história, o Drácula, o empalador, né? Ele fazia isso aí com as pessoas. Um homem que foi conhecido muito maldoso, né? Fazia isso com as pessoas. Essa era a prática dos ninivitas. Só que eles se arrependeram quando Jonas foi lá. E a Bíblia vai dizer que eles se arrependeram com a pregação de Jonas, né? E eles ressuscitarão no juízo final e condenarão aquela geração. Jesus falou que eles condenarão aquela geração ali. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, né? E eles não viram os milagres que aquela geração ali de Jesus viu. Então a gente vai ver que na Bíblia ali tem cidades que foram operados milagres, sinais e prodígios. Tem cidades que não, lugares que não chegou o evangelho. Então esses lugares que foi operado, que viram milagres, um exemplo o Brasil. O Brasil é um lugar onde muitas pessoas, quando ressuscitarem aparecendo diante do trono branco, elas vão ser condenadas na hora, porque elas viram vários milagres, vários sinais, e mesmo assim elas não quiseram aceitar. Entende? Só que tem lugar que não viram milagre, não viram sinais. Isso está na Bíblia. Né? Ai de ti, Corazim, está na tua Bíblia aí. Ai de ti, Betsaiba. Se em ti tivesse operado os sinais que operou, Sodoma teria se arrependido a muitos. Né? Então a gente vê isso aí na Bíblia. Então, irmãos, não pode aquele lugar chamado lugar de tormento, ele tem compartimentos, onde pessoas ali não estão naquele tormento no sentido de pegando fogo, que nem tu vem, né? Aí eu fui no inferno, vi lá, irmãos, tava pegando fogo, fulano de tal, o cara morre hoje. Vocês já ouviram no YouTube aí, um jovem tinha morrido, caído de um prédio ali, um MC. No outro dia tava uma irmã lá. Deus me mostrou, ele está no inferno queimando assim, 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 está em tal lugar. Nossa, os irmãos não vigiam. E um monte de gente, é verdade, irmã, não respeita nem o luto da mãe, né? É por isso que alguns crentes são, não é perseguidos, mas são colocados numa situação que eles não gostam. Quem é que vai gostar de hoje morrer teu filho, amanhã tu tá lá, um cristão na tua porta dizendo que teu filho está no inferno pegando fogo. Tem uns irmãos aí que se puxam, né? Mas voltando ao assunto, irmãos, então não é um lugar onde está lá todo mundo pegando fogo, gritando que nem tu vê. Tem compartimentos. Existe sim lugar que tem ali, porque a gente vê pessoas, a Bíblia fala que tem pecado que não tem perdão, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tu acha que um camarada desse aí que blasfemou contra o Espírito Santo, que matou e fez um monte de coisa, não se arrependeu e fez várias atrocidades, vai estar lá num descanso, lá no lugar de tormento? Claro que não. Vai sim estar atormentado, assim como a gente vê a passagem do rico aí, né? Mas
Tu acha que todas as pessoas que da humanidade, aqueles que não tinham essas maldades aí, vão estar assim e depois vão ressuscitar e Jesus vai aparecer na frente deles e vai dizer, entra pro reino, vocês só ficaram esses anos pegando fogo porque vocês não conheceram o Evangelho. Tu pode olhar na Bíblia aí que tu vai achar, tem compartimentos sim. O lugar de tormento, tá? Tem compartimentos, mas ambos não podem passar um para o outro lado. E como é que Deus controla esse fogo nesse lugar de tormento? Deus controla como ele controlou, que como eu disse antes aí, como ele controlou que ninguém pegou fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Controla como ele andava numa coluna de fogo. Não se apresentou para Moisés também, não se apresentou para o povo de Israel várias vezes numa coluna de fogo. Não se apresentou para João com olhos como tocha de fogo. A gente não vê várias passagens bíblicas. Inclusive, tem anjos que a gente vê na Bíblia, anjos ali que tem chama de fogo. Tá? Eu não lembro direito se é querubim ou serafim, tá? Mas tem, é só tu ir aí pesquisar. Eu não lembro, eu sou muito ruim de guardar algumas coisas na cabeça. Então, irmãos, essa do fogo aí, Deus ele tem o controle de tudo, ele faz o que ele quer com o fogo. É a mesma coisa com a água, ele faz o que ele quer. Não foi ele que criou todas as coisas, ele não abriu o mar. Então, como é que tu consegue abrir a água, separar a água assim, com o poder, sem fazer uma ponte ali para um lado e tirar ela para o outro, que nem eles fazem hoje com o submarino aí. Aí já é uma tecnologia, mas como é que Deus faz com o poder? Moisés tocou no cajado lá, porque ele tem um controle de tudo. Ele controla o fogo, ele controla a água. A gente tem também, quando a gente recebe o batismo, a Bíblia fala que vai falar que temos um fogo que arde dentro de nós, né? A fim de nos purificar. Acho que é em Pedro que fala, segundo de Pedro, Timóteo, né? Vai falar desse fogo que vem para nos purificar. Eu já vi alguns irmãos falando, irmão, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo é tu sair pulando, gritando. Não é sair pulando, gritando. Significa que tu foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Tu recebe o batismo com o Espírito Santo. O fogo são as provações que tu vai passar. O fogo é esse fogo que arde a fim de te provar, para ser provado como ouro no fogo. Entende? O próprio Jesus, ele vai falar que ele já tinha sido batizado nas águas. Vou voltar aqui. Ele já tinha sido batizado nas águas. E aí ele vai dizer que ele tinha um batismo ainda que ele estava aguardando. Ele desejava muito passar por esse batismo. Que batismo era que ele ia passar? Era o batismo de fogo, era a prova de fogo que ele ia passar na cruz. E ele venceu e foi purificado como ouro no fogo, né? E subiu aos céus depois que ele desceu nas partes mais baixas, né? Jesus não morre e sobe direto para o céu. Ele vai para as partes mais baixas da terra. Por isso que a gente olha e vê o Hades, o Sheol, o mundo dos mortos ali, ou o inferno que tu fala aí, é para baixo da terra. Tem esse abismo no meio, aonde Satanás vai ser amarrado, que está lá em Apocalipse 20, vai ser amarrado durante 1000 anos, lá nesse abismo. E lá não vou lembrar, não lembro agora, eu sei que é Isaías 14, não lembro direito, mas eu acho que é. Vai falar que desse lugar onde desce para as partes mais baixas lá, que o diabo sendo lançado, tá? A gente vai ver mais ou menos dando um destino, né? Aonde seria esse local que o diabo vai ser amarrado, né? Durante esses 1000 anos para ter paz na terra, esse reino que é o milênio, né? Então essa questão do fogo aí, a questão do mundo dos mortos, né? Eu queria dar essa abordagem para os irmãos, espero que tenha acrescentado em algo para vocês. Quiser deixar algum comentário, pode deixar. E que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Espero que tenha contribuído e que possa juntar com mais estudo que vocês tenham feito aí, para estar ajudando cada um de nós a crescer mais no conhecimento. Nosso Deus tem o poder do fogo e o poder da água. E eu não creio num Deus que vai deixar pessoas lá num lugar de tormento, tá? Pessoas que eram boas, que não... Conheci várias pessoas no meu bairro que eram super boas, trabalhadoras, honestas, não tinha envolvimento com escândalo nenhum, tá? Mas não eram cristãs, não se converteram. Eu não acredito que Deus vai pegar e vai deixar essas pessoas lá no fogo, gritando, desesperada, todos esses anos aí. Quando elas ressuscitarem, ele vai dizer assim para elas: vocês ficaram todos esses anos queimando lá no lugar de tormento, porque
vocês não ouviram a palavra, mas eu sou Jesus e estou aqui e agora eu vou deixar vocês entrar no reino. Vocês tinham obras boas. Então ele foi injusto com ela todos esses anos, né? Eu não acredito num Deus assim. Eu acredito que ela esteja no lugar, não esteja no lugar de seio de Abraão, porque elas não fazem parte da igreja, não conheceram, né? Mas elas estão num outro lugar, aguardando a ressurreição para que elas possam serem julgadas segundo as obras delas. E se forem dignas, vão sim entrar no reino. Essa ideia, algumas igrejas não aceitam, tá? Mas se tu olhar os primeiros cristãos, eu sempre venho falando, Justino, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, se tu for olhar a patrística, tá? For fazer uma análise na patrística e tu pegar os textos da Bíblia, tu vai ver que sim, tá? Vai ver que sim, que vai existir pessoas, tá? Até porque no milênio a gente vai ver pessoas no milênio. Vai existir pessoas que depois do milênio, nessa ressurreição, elas vão citar, elas vão